Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós estamos com várias ministrações a respeito da armadura de Deus. Hoje, em continuação, nós vamos ver a respeito do escudo da fé. E essa palavra se encontra em Efésios 6, no versículo 16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós vamos ver que o escudo da fé é uma peça muito importante da armadura do cristão. O texto diz que devemos tomar o escudo da fé. E a importância deste fato encontra-se nas seguintes palavras: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E isto é tão importante quanto possível. Sabe por quê? Porque todas as flechas ardentes do reino de Satanás podem ser extintas, exterminadas e apagadas com a proteção do escudo. Por trás do escudo, você consegue às vezes enxergar os dardos de Satanás arremessados em sua direção. Pode às vezes ouvir o trovão do seu rugido e sentir o estremecer da sua fúria. Mas o escudo é forte o bastante para enfrentar a fúria de Satanás. E um dos motivos pelo qual o escudo da fé é de importância tão vital para o caminhar do cristão é que possibilita proteção total. Você pode imaginá-lo como um escudo que o envolva completamente. O Salmo 5, no versículo 2, afirma: pois tu, Senhor, abençoa o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. O salmista viu o escudo de Deus literalmente cercando o justo, protegendo-o de todos os lados. A proteção do Senhor encontra-se à nossa frente, à nossa retaguarda, acima e abaixo de nós, à nossa direita e à nossa esquerda. O escudo de Deus oferece, então, proteção completa. Antes de ter permissão para tentar Jó, Satanás reclamou a Deus: acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Jó 1, versículo 10. O escudo de Deus estava lá para proteger Jó da atmosfera hostil do ódio e da fúria de Satanás. A história de Jó dá provas de que Satanás atormentaria e mataria todos os justos, não fosse a proteção do escudo de Deus. Teremos mais a falar sobre como e por que Satanás conseguiu até certo ponto ultrapassar aquele escudo. Mas agora é bom salientar quão alta e suficiente era a sebe de Deus. Outro motivo porque o escudo é de tremenda importância para a vitória encontra-se no objeto da nossa fé. O nosso escudo não é a nossa fé, mas sim o objeto dela. Por si, a fé não oferece proteção alguma, se o objeto da fé apresentar imperfeições. Provérbios 30, versículos 5 afirma: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. A fé é nada mais do que um meio pelo qual o cristão pode se apropriar do escudo. Deus é o objeto da nossa fé. Ele é o nosso escudo. O terceiro motivo porque o escudo é de cabal importância para a nossa vitória é que proporciona ao cristão a confiança de estar protegido. A existência do escudo significa que Satanás jamais terá permissão de tocar-nos? O que você acha? Alguns pensam dessa forma. A história de Jó deve sempre encerrar tais pensamentos. Satanás teve permissão de ultrapassar o escudo para atingi-lo. Nada confere ao cristão a certeza de que não passará por algumas provações do reino de Satanás, semelhantes àquelas que ocorreram com Jó. Mas como se explicam tais acontecimentos, já que o escudo da fé tem poder de apagar todas as flechas inflamadas de Satanás? A resposta pode ser encontrada examinando-se detidamente a soberania
dos feitos do nosso Senhor. As flechas ardentes de Satanás têm sempre por alvo ferir e destruir o cristão. Ele é simplesmente implacável e arrasadoramente cruel em seus ataques. Quanto a Jó, disse Deus a Satanás: eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Isso deixa bem claro que não for o escudo de Deus, Satanás teria matado a Jó, como fez com a família dele. Por isso, devemos permanecer concentrados em Deus e nunca em Satanás. Eis um perigo sempre presente. Não podemos ficar tão cientes do poder de Satanás a ponto de estar sempre lutando contra o diabo, em vez de estar servindo ao Senhor. Outra vez, Jó nos serve de ótimo exemplo. Todos os sofrimentos e problemas de Jó procediam diretamente das mãos de Satanás. No entanto, ao discutir sobre o seu tormento com os 3 amigos e mesmo com o Senhor, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas esperanças concentravam-se em Deus. Ele mantinha os olhos fixos no Senhor e, por fim, obteve a vitória. Precisamos identificar o caráter mortal da batalha em que o cristão se encontra. A tática de usar flechas inflamadas no combate é quase tão antiga quanto a própria guerra. Na época em que as cidades eram cercadas de muro, se as tropas de ataque conseguissem arremessar por sobre as muralhas flechas inflamadas suficientes para iniciar um incêndio, a batalha ficava mais fácil. Se as tropas dentro da cidade ocupassem seu tempo tentando apagar o fogo, não conseguiriam proteger contra as tropas que estavam obtendo sucesso. E isso se assemelha muito à estratégia de Satanás contra nós. Nada lhe agrada mais do que nos manter ocupados, combatendo o fogo, em vez de resistir-lhe e manter a nossa atenção voltada para o nosso Senhor e Salvador. O objetivo de Satanás não é apenas nos destruir, mas nos desviar, causar pânico e pavor. Se conseguir pôr fogo na cidade e distrair a nossa atenção, poderá então entrar e assumir o comando. Meditemos agora sobre o que vem a ser o escudo e como nos apropriamos da sua proteção. O escudo da fé, em plenitude de significado, é a soberana onipresença do nosso Deus Trino. Deus fez uma promessa a Abraão, Gênesis 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Por meio de Moisés, Deus disse a Israel: feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. Deuteronômio 33, versículo 29. Satanás é um ser criado, incapaz de sobrepujar a pessoa e a presença do Senhor. É um grande consolo saber que o nosso escudo da fé é o poder magnífico e a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela fé, tomamos consciência da presença do Senhor entre nós e o inimigo. Perceba que o escudo é o escudo da fé e que o texto diz: com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vós, os cristãos, tendes participação na extinção dos dardos inflamados, e o escudo da fé requer a ação da nossa fé para que seja eficaz. Devemos participar ativamente em nosso combate. A proteção do escudo é algo que devemos nos apossar e usar diariamente. Alguns cristãos questionam a necessidade de se revestir diariamente com cada peça da armadura. Sabe por quê? Porque estamos numa guerra contra um inimigo mortal que tirará vantagem da nossa falta de armadura.
Mas por que o Senhor não me concedeu uma armadura que eu não precise reivindicar todos os dias? Em parte, a resposta acha-se provavelmente na provisão do maná, feita por Deus no Antigo Testamento. O Senhor queria que os israelitas o recolhessem diariamente. E qualquer porção juntada em excesso, salvo quando para ser usada no sábado, sempre estragava. Tinha de ser juntada novamente para sustê-los e conceder-lhes a bênção. Recolher o maná a cada dia lembrava o povo que aquilo provinha de Deus. Era suprimento seu, sinal da sua bondade. O Senhor cria em todos os seus tratamentos conosco provisões que exigem comunhão e apropriação diárias da sua graça. Poderá haver vezes em que vestiremos cada peça rapidamente, sem pensar, mas haverá outras vezes em que meditaremos detidamente no significado de cada peça da armadura, o que resultará em adoração de amor ao nosso Senhor. Os anjos desempenham um papel importante em nos escudar do que a maioria de nós percebe. Hebreus 1,14 afirma: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Os anjos desempenham um papel vital na execução do plano soberano de Deus, de nos escudar das flechas de Satanás. Por se tratar de seres espirituais, os anjos não estão como nós, restritos no mundo físico. Eles veem os anjos caídos quando nos atacam e têm condição de avançar sobre eles. Uma cena notável do ministério dos anjos protetores pode ser vista na história de Eliseu, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6. Os anjos agem mais a nosso favor do que a maioria de nós jamais se apercebe. Hebreus 13:2 diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Os anjos travam batalhas com as forças das trevas, como nós vemos em Daniel 10. Não devemos jamais nos esquecer de que o sangue de Jesus Cristo é o fundamento para que o nosso Pai Celestial aceite o cristão. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios 1:17 e 2:13. O sangue de Cristo é poderosamente eficaz para derrotar Satanás. Em Apocalipse 12, versículo 11, uma grande voz do céu anuncia a derrota de Satanás e a vitória dos remidos nessas palavras. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A morte de Cristo, por meio do derramamento do seu sangue, serve-nos de modo eficaz. Hebreus 2, versículos 14 e 15 afirma: visto, pois, que os filhos têm participação, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja você, que escudo perfeito e completo temos. Este escudo extingue todos os dardos inflamados de Satanás, se o usarmos. O cristão que não usar o escudo estará permitindo que alguma das flechas incendiadas de Satanás recaiam sobre si mesmo. Vamos embraçar o escudo da fé. Repita comigo: amado Pai Celestial, pela fé, eu me aproprio da proteção do escudo da fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reivindico a proteção dos anjos ministradores, para que me guardem e protejam dos ataques do reino de Satanás. Eu me aproprio da vitória do sangue do Senhor Jesus Cristo e a mantenho contra as tentativas e aproximação do maligno,
com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Regozijo-me na tua vitória. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a nos acompanhar no canal do YouTube e também na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. E se você quiser falar conosco, enviar mensagem pelo WhatsApp, o número é 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.